Com 12 meses eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando e aí sim eu comecei a tomar um pouco a dimensão do que significava aquilo que eu estava fazendo. Então, o nosso foco vai ser sempre as mulheres e do outro lado, a gente mostra para as empresas o quanto é importante apoiar essas mulheres, o quanto gera impacto social apoiar essas mulheres e através disso a gente capta recursos. E no início do negócio, durante quase 5 anos, a rede não tinha um modelo de negócio, ou seja, a gente não sabia como ganhar dinheiro para poder reverter para o próprio negócio no começo. Então era muito comum as pessoas virem pedir coisas para a gente, né? E eu fazia de forma gratuita, porque eu não achava que aquilo tinha valor. Aí eu fui entendendo o quanto a gente tinha de valor. Depois de ter, no primeiro ano, 100 mil mulheres, depois tinham 200 mil, depois tinham 300 mil, e a gente tinha muita riqueza de informação, de dados. Então, acho que o primeiro desafio é entender qual é o seu propósito, qual é a causa que você vai buscar e que faz sentido para você. Então, assim, a causa das mulheres, eu vou dormir de domingo à noite feliz porque na segunda-feira eu vou trabalhar com aquilo que eu amo, né? Eu vou trabalhar com uma causa que faz sentido para mim e que me motiva, né? Mesmo sendo uma pessoa de 55 anos, me motiva todos os dias a buscar formas diferentes de conseguir impactar a sociedade. Mas só isso não é suficiente. Que legal, você tem uma causa, tem um propósito, aí você tem que entender o que de verdade muda o jogo nessa causa. O que você pode fazer para ajudar aquele público, aquela sua causa, enfim, porque pode não ser um público especificamente, pode ser meio ambiente, por exemplo, mas o que você pode fazer que está dentro do seu universo de movimentação ou de criação de negócio para você conseguir de verdade trabalhar com a causa. É possível e é necessário, porque não dá para você viver no empreendimento social sem você ter rentabilidade. Não significa que essa rentabilidade vai para o bolso de alguém. Significa que ela volta para o próprio negócio para gerar mais impacto e para ajudar mais pessoas. Esse é o conceito básico do negócio social. Qual era sempre o meu foco? Eu não quero cobrar das mulheres. Eu quero arrumar uma forma de buscar recursos em outros caminhos para que a gente possa oferecer e o valor não ser uma barreira para as mulheres, né? O preço não ser uma barreira para as mulheres. No nosso caso, nós temos o público final, que são as mulheres, que são as impactadas com os nossos programas, projetos e ações. E do outro lado, nós temos grandes empresas e fundações internacionais que financiam as nossas atividades. Então, o nosso foco vai ser sempre as mulheres e do outro lado, a gente mostra para as empresas o quanto é importante apoiar essas mulheres, o quanto gera impacto social apoiar essas mulheres e através disso a gente capta recursos. Com 12 meses eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando e aí sim eu comecei a tomar um pouco a dimensão do que significava aquilo que eu estava fazendo. Os desafios que a gente tinha na época, parte deles continua hoje. Tem desafios hoje que acesso a crédito para essas mulheres, acesso a mercado, que a gente chama, né, onde elas podem vender, onde elas podem expor os produtos e os serviços delas. Elas também continuam com os desafios de acesso a ambientes de inovação ou programas de capacitação focados em inovação. Qual é o nosso papel, né? Eu acho que como precursores a gente meio que deu uma educada no mercado, porque a gente foi abrindo caminho. E nesse abrir caminho foi bacana porque a gente conseguiu mostrar outras oportunidades que nós não estávamos atuando. Então, Meninas e Tecnologia tem outras iniciativas que nós apoiamos e aceleramos, por exemplo. O Grupo Mulheres do Brasil não trabalha em empreendedorismo, trabalha muito mais políticas públicas, nós fazemos parte e ajudamos. O Fundo Dona de Mim, nós somos co-realizadores com a Sônia Hess, que é um fundo de microcrédito. Então, o primeiro pilar é a educação, onde a gente trabalha várias formas e metodologias de chegar à capacitação para essas mulheres, com foco em dois tipos de ação.
A primeira é trabalhar o que a gente chama de soft skills, habilidades socioemocionais. Porque nós mulheres somos ensinadas desde cedo que o ambiente do negócio não nos pertence. Então o que a gente faz aqui não é dar raio empoderador, nem sair empoderando as mulheres. O que a gente faz aqui é dar elementos e informações e educação para que elas consigam, sim, cada uma no seu tempo, descobrir qual é a jornada dela. E as hard skills. As hard skills a gente ensina a abrir negócio, CNPJ, fluxo de caixa, como é que faz para poder ela gerir o negócio. E de 2 anos para cá a gente tem trabalhado também empregabilidade, porque algumas mulheres não querem empreender. O nosso foco é geração de renda, pode ser através do empreendedorismo ou da empregabilidade. Depois disso, a gente passa para um outro processo que é ajudar a construir redes de relacionamento entre elas. Depois a gente ajuda a acelerar os negócios. E também de alguns anos para cá, a gente vem falando muito sobre a importância de botar dinheiro na mesa para as mulheres. Eu vejo muitas boas possibilidades e as melhores possibilidades para quem está buscando investir são sempre naquelas onde tem os maiores problemas, né, da sociedade. Então, se você olhar, por exemplo, aqui para o Brasil, eu como investidora olho isso. Quais são as dificuldades do Brasil? De forma muito genérica, né? Educação, a gente tem, mas não educação no sentido amplo, né? Você tem que olhar que tipo de projeto na área de educação. Então, nesse caso, olhar um pouco para o segmento de educação focado na parte de educação e tecnologia. Uma outra super tendência é longevidade. Eu acabei de ver uma pesquisa da Globo, que eu sempre acompanho, sobre longevidade. E daqui 30 anos, nós vamos ter uma quantidade absurda de pessoas acima de 60 anos, ou seja, super ativas. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Tem várias questões envolvidas. E não tem produtos nem serviços específicos para essa realidade hoje. Então, para mim, isso é uma questão... Se eu tiver, eu tenho vontade de fazer, mas não dá para fazer. Então, acho que é uma tendência muito importante. A gente na pandemia teve uma explosão enorme de questões de saúde mental, né? As pessoas, especialmente as mulheres, que foram as mais afetadas pela pandemia em si e como consequência também tiveram a saúde mental muito afetada. Então esse é um tema que a própria OMS tem falado que nos próximos anos ele tende a ser um tema que a gente tem que tratar com mais profundidade, ou seja, que a gente tem que educar para não ter preconceito em relação às questões de saúde mental e a gente tem que buscar soluções para as pessoas para trabalharem a questão da saúde mental. Então a gente tem que olhar para isso e ver quais são as oportunidades. Falar de internet das coisas, né? Ainda continua uma tendência também olhar, eu tenho falado isso muito para as empreendedoras, olhar para o comportamento do consumidor, porque nós como consumidores, a pandemia também fez essa mudança na gente. A gente mudou a forma de consumir as coisas, de valorizar as coisas. Por isso está todo mundo falando de ESG ou ISD, eu prefiro ESG, que é falar sobre o quanto as empresas têm que olhar para a responsabilidade delas em governança, em social e na sustentabilidade. Você tem que pensar no investimento, né, o que ele pode trazer de retorno financeiro, mas o que ele pode trazer de impacto para a sociedade. E eu às vezes ouço alguns investidores falando assim, mas eu quero retorno sobre o meu dinheiro. Eu falo, olha, isso vai acabar, sabe por quê? Porque na verdade todo negócio, ele vai ser um negócio social, não importa que tipo de empresa. Eu tenho falado muito sobre isso, porque na verdade todo negócio tem responsabilidade, pode ser a grande, a pequena empresa, tem uma responsabilidade. Então se quem está nessa cadeia de negócio não olhar para isso, vai estar de fora. Você quer dinheiro, você quer apoio, você quer a pessoa como conselheira, entenda claramente o que você vai pedir da sua audiência. O que é importante você como empreendedor, né? Primeiro, você mostrar de forma clara que problema o seu negócio resolve. Defina qual é o mercado. Não adianta você falar, eu vou trabalhar com mulheres, né? Poxa, mulheres no Brasil são 51% da população. Você vai chegar a 51% da população? É bem difícil. Que tipo de mulher? Quem é essa mulher? Qual é o potencial? No nosso caso, por isso a gente foi focando, né? Nós trabalhamos com mulheres que estão buscando geração de renda através do empreendedorismo ou empregabilidade. E são mulheres, no caso do Instituto, em vulnerabilidade social. Quem são as pessoas no teu time
né? Ou se você não tiver time, quais são as suas habilidades para você resolver esse problema do mercado? O que significa? Quando eu olho, por exemplo, uma apresentação, eu quero saber quem são as pessoas que estão ali. Uma outra coisa, você colocar claramente o que você precisa. É muito comum eu ver nas bancas para o investidor falar assim, eu não sei, eu acho que R$200 mil resolve. Bom, o que você precisa, o que você quer daquelas pessoas? Te mostrar a importância do seu negócio para o mercado. O que significa? Tenta mostrar a maior quantidade de dados possível, né? Não é volume, mas assim, a especificidade ou de forma objetiva. Tá bom, olha, eu vou vender no primeiro ano 10, no segundo ano 20, eu vou no terceiro ano 30, eu tenho uma margem X, eu vou conseguir crescer o meu produto, o meu serviço dessa forma, eu vou buscar os clientes nesse lugar, e você tem que botar quem é você, que eu digo, o seu espírito empreendedor. Né? Todos os investidores falam que eles investem também no brilho no olho, na forma com que a pessoa fala do negócio dela, no quanto ela está apaixonada por aquele negócio e o quanto ela está motivada a fazer aquele negócio dar certo. A gente tem um evento na rede que está desde o início que chama Café com Empreendedoras, e desde o início a gente tem uma sessão que a gente faz uma brincadeira com as mulheres, que elas têm que fazer um comercial de 30 segundos sobre o negócio delas. 30 segundos é muito pouco, normalmente numa banca você não faz assim, mas a gente faz pelo exercício em si, para ela se sentir ali no palco, para ela saber falando para 200 pessoas e para ela exercitar o pitch. Nossa, tiveram vários perrengues que eu consegui dar a volta por cima, mas assim, no primeiro momento, assustadores, né? Porque quando você empreende, você é muito solitário, então você olha pro lado, você não tem muito com quem trocar, ou tirar ideia, ou falar, gente, será que eu tô fazendo bobagem? E no início do negócio, durante quase 5 anos, a rede não tinha um modelo de negócio, ou seja, a gente não sabia como ganhar dinheiro para poder reverter pro próprio negócio no começo. Então era muito comum as pessoas virem pedir coisas pra gente, né? E eu fazia de forma gratuita, porque eu não achava que aquilo tinha valor, né? Tinha um valor enorme para o mercado, para as empresas, mas eu fazia de forma gratuita no início. Aí eu fui entendendo o quanto a gente tinha de valor, depois de ter no primeiro ano 100 mil mulheres, depois tinham 200 mil, depois tinham 300 mil, e a gente tinha muita riqueza de informação, de dados. E aí eu lembro que uma mega empresa me pediu um orçamento para eu fazer um primeiro orçamento de um trabalho, de um projeto. Fiz o orçamento, mas não tinha com quem comparar, não tinha como fazer. Falei, vai ser desse jeito. Pensei numa lógica lá e mandei o orçamento. E aí eu mandei o primeiro orçamento e a empresa logo imediatamente voltou para mim e falou assim, tá aprovado. E aí você fica com um sentimento terrível, né? Você fala, eu cobrei pouco demais, por isso que eles aprovaram. E aí eu respirei fundo. E eu acabei que eu tinha tido já umas 4 ou 5 reuniões com a pessoa da empresa e eu voltei para ela e falei assim, olha, eu vou ser muito honesta e muito transparente com você. Eu tô com medo que eu tenha orçado errado, né? Porque você é um dos primeiros orçamentos, o jeito que eu vou fazer o projeto para você, a gente nunca tinha feito, e abri o jogo, né? E assim, foi muito legal porque a pessoa que estava do outro lado podia ter dado mais errado ainda, mas a pessoa que estava do outro lado foi muito ética, muito honesta e falou assim, não, Ana, vamos lá, vamos passar o seu orçamento ponto por ponto para ver se realmente a gente não precisa fazer ajuste e quantas horas você vai usar para conseguir atender. Ela me ajudou, a pessoa que estava do outro lado. Eu adoro cerveja. Eu sou bem roots, adoro uma cerveja, é o drink que eu mais consumo. Consumo vinho também, caipirinha também, mas no dia a dia normal, assim, num happy hour é cerveja. Amo carne de porco, amo carne de porco, então adoro torresmo. Torresmo, bisteca, lombo, tudo. E assim, com a minha família, com a familhona mesmo, né? Família estendida. Porque assim, família de nordestino, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Então, a pandemia foi muito dura comigo, com todo mundo, porque de domingo a gente ia para casa da minha mãe e virava uma confusão lá. Imagina filho, neto, sobrinho, agregado, tudo. E eu sinto muita falta dessa confusão, da casa da minha mãe com todo mundo, assim. É um lugar que me faz feliz. Eu faço pequenas caminhadas, bem pequenas, porque o joelho já não ajuda tanto. Aqui no bairro, perto de onde eu moro. Então a gente vai fazer, eu e meu marido, a gente vai fazer essas pequenas caminhadas.
E às vezes, assim, assistir filme com as meninas, porque eu tenho 2 meninas, uma de 19, que já se acha adulta, né? E uma de 14, que também se acha adulta. Eu adoro assistir série e tem uma bem ridícula que eu falo, as pessoas ficam bravas. Eu assisto Largados e Pelados, eu jamais faria isso. Mas eu gosto de ver o sofrimento das pessoas. Talvez eu seja um pouco masoquista, mas eu adoro ver aquelas pessoas enfrentando os medos delas. Eu acho que é um pouco projetando que se eu tivesse coragem, mas eu não tenho. Nossa, tem tantos legais. Eu tenho um que eu adoro, que é da Adriana Barbosa, que chama Preta Potência. A Adriana Barbosa, ela é fundadora da Feira Preta, ela é uma amiga querida. Nós fizemos o curso do 10 Mil Mulheres Juntas. Eu adoro a história dela, adoro o trabalho que ela faz, entendo demais a representatividade da Adriana no nosso ambiente, né, em tudo que a gente está vivendo, e o livro dela é incrível. O nome do livro é maravilhoso e tudo que ela coloca lá da história dela, da construção da Feira Preta, é algo que todo mundo, todos os empreendedores deveriam ler